E se Saitama estivesse em Dragon Ball Z? Será que o careca da capa branca seria derrotado por algum vilão de Dragon Ball, como Frieza, Cell ou Majin Buu? Como Saitama é um ser sem limitador, ou seja, não há limites para o seu poder, quais alterações ele faria na história de Dragon Ball? Devo dizer que essa história é muito mais sombria do que você pode imaginar, afinal a sua presença implicará em grandes mudanças, como a morte de vários personagens importantes. Veja, em uma luta contra um monstro do nível Deus, a Associação dos Heróis estava passando por dificuldades até a chegada de Saitama, que derrota o monstro facilmente, porém com a sua derrota, um buraco dimensional o puxa para dentro de si, fazendo com que o nosso herói fosse para o universo de Dragon Ball. Quando a fenda se abre através de raios devastadores, Saitama aterriza no chão, confuso, porém sem tempo para ficar viajando na maionese. Uma batalha está acontecendo ao seu redor. A batalha entre Goku e Piccolo contra Raditz é intensa. No entanto, quem é o inimigo e quem é o aliado? Saitama, que está acostumado a derrotar monstros, logo confundiria Piccolo com um monstro e partiria para atacar o Namekusei-Jin, o esmagando com um único soco. Saitama, com um sorriso no rosto, diz: "Salvei o dia mais uma vez", até ver a cara de espanto de Goku e ouvir a risada de Raditz. Goku o alerta dizendo que se quisesse ajudar, tinha que derrotar Raditz, o Saiyajin que foi enviado para conquistar a Terra. Piccolo era um importante aliado na batalha, e o seu fim abala Goku, mas também o impressiona, visto ser explodido com um único soco por Saitama. O nosso herói da capa branca pede 1 milhão de desculpas e em seguida parte contra Raditz, com um movimento tão rápido que assusta o Saiyajin e o finaliza com um único soco. Antes de morrer, Raditz avisa que outros Saiyajins muito poderosos estão a caminho, e Saitama dessa vez não poderá os deter. Você já deve ter percebido que Saitama não tem nenhuma piedade quando se trata de monstros ou alienígenas, diferente de quando ele enfrenta inimigos humanos, os poupando a todo custo, como é o caso do Sonic Velocidade da Luz, dentre outros. E não sei se você compreendeu o que está acontecendo aqui, mas enormes mudanças ocorreram. Primeiro, Piccolo morreu ao invés de Goku, o que não levaria o Saiyajin da Terra a treinar com o Sr. Kaiô e ficar ainda mais forte, sendo páreo para enfrentar os inimigos que estão por vir. Isso é algo que pode abalar inteiramente o universo, pois se o Goku não treinar com o Sr. Kaiô, ele nunca irá aprender a Genkidama, a sua técnica mais poderosa, pela qual ele foi capaz de salvar o universo de Majin Buu. E mesmo que você pense e acredite que os Guerreiros Z possam salvar o Piccolo com a Esfera do Dragão, está totalmente enganado, visto que com a morte de Piccolo, as Esferas do Dragão também são destruídas. Afinal, Piccolo tem um vínculo com Kami, aquele que sustenta a energia das Esferas do Dragão. Logo, sem Kami vivo para sustentar a energia das esferas, elas são destruídas. Agora abre o questionamento: com essas mudanças, o que vai acontecer a seguir? Bem, antes de eu te contar, aproveita o momento de reflexão para curtir o vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado. Eu preciso da sua ajuda para alcançar a marca de 200 mil inscritos, então eu conto com você. Agora veja, após a luta, Goku, com um turbilhão de emoções, se dirige a Saitama. Ele estava irritado com a morte de seu aliado, impressionado com a força de Saitama e confuso ao mesmo tempo sobre quem era o careca da capa branca. Os dois têm uma longa conversa até chegarem a uma conclusão para todas as dúvidas que tinham. Saitama, como herói e querendo redimir-se por causar a morte de Piccolo, irá lutar contra os Saiyajins que irão chegar à Terra. Nesse meio tempo, em vez de Piccolo treinar Gohan, quem o treina é Goku, o fazendo dominar o seu poder explosivo. Logo, quando Nappa e Vegeta chegam à Terra, eles causam uma enorme confusão com os seus Saibamans, enfrentando e derrotando diversos dos Guerreiros Z até a chegada de Saitama e Goku, que estavam prontos para qualquer desafio. No entanto, Goku apenas observa pasmo enquanto Saitama derrota os Saibamans em questão de segundos. Impressionado, Nappa decide lutar contra o herói, mas é facilmente subjugado, não causando nenhuma emoção na luta contra ele. Vegeta, por outro lado, ri, dizendo que achou um oponente digno de lutar contra o príncipe dos Saiyajins. Veja, por mais que Vegeta destruiu um planeta inteiro com um simples movimento de dedo, Saitama, quando lutou com Boros em condições de destruição planetária, saiu ileso de uma onda de energia capaz de varrer a superfície da Terra inteira. Enquanto Vegeta, por outro lado, precisa desviar de ataques como esse, Saitama pode se manter ileso em meio aos centros de destruição.
Apesar de Vegeta divertir minimamente Saitama, alguém que estava buscando por uma luta pela qual ele pudesse se soltar, Vegeta só é capaz de mostrar alguns truques para o manter entretido. Precisando usar todo o seu poder, Vegeta cria uma lua artificial e se transforma em Ozaru, um macaco gigante, que é esbofeteado por Saitama. Em desespero, Vegeta solta o seu Kalik Roll final em forma de Ozaru, que é rebatido por um soco sério de Saitama, e a pressão do seu soco é tão poderosa que nocauteia Vegeta. Mas antes que possa fugir, Kuririn o impede e o mata desta vez, vingando seus amigos que morreram em batalha contra os Saibamans plantados pelos Saiyajins. Desta vez, Goku não o impede, afinal, não teria participado da luta contra Vegeta e não compreenderia tanto os seus sentimentos. Saitama, por outro lado, não se importaria, visto ver Vegeta como uma ameaça para a Terra. E isso altera mais uma vez a história de uma forma muito significativa, pois sem a ajuda de Vegeta, muitos dos inimigos que estão por vir podem causar um tremendo problema para os nossos guerreiros. Mas no momento, o foco dos nossos guerreiros é ir para Namekuseidin para buscar novas esferas do dragão, com o objetivo de reviver os aliados mortos nas batalhas contra os Saiyajins. Como sabemos, quando chegam ao planeta, Goku e os outros descobrem que o tirano do Freeza está em busca das esferas do dragão para se tornar imortal. Mas nada temam, Saitama está junto aos nossos heróis para o impedir. Mas levando em conta sua personalidade, quais mudanças irão acontecer? Veja, durante a viagem, Goku, vendo a força de Saitama nas batalhas, treina em uma gravidade aumentada na nave, aumentando ainda mais a sua força, logicamente não chegando nem perto do poder dele na linha do tempo original. Enquanto eles buscam pelas esferas do dragão, descobrem os soldados de Freeza roubando as esferas e precisam lutar contra eles. Enquanto Saitama fica perdido em Namekuseidin procurando as esferas, Goku e seus amigos lutam contra as forças especiais Ginyu. Desta vez, ele não tem a mesma facilidade que antes, porém, graças ao seu treinamento em gravidade aumentada, ele fica forte o suficiente para chamar a atenção do Capitão Ginyu e fazê-lo aparecer em batalha, o colocando em sérios apuros. Mas antes que o Capitão Ginyu possa o finalizar, sem o menor interesse em usar a sua técnica de troca de corpos, ele é esmagado por um simples soco de Saitama, que salva Goku ao chegar no local. Desta vez, Ginyu não chegou nem perto de pensar em trocar de corpo com alguém dali, antes mesmo que pensasse, foi explodido em pedaços por um único soco. Com a chegada de Freeza, ele luta contra o Saitama, passando por todas as suas transformações evolutivas, até chegar à sua forma mais poderosa, na qual daria tudo de si para enfrentar Saitama. Apesar de Freeza poder destruir planetas com um simples toque de dedo e a sua velocidade ser surpreendente, Saitama derrotou o Garou Cósmico, que manipulava energia pura, gravidade e o espaço-tempo. Nesta luta, Saitama atingiu e ultrapassou níveis de velocidade da luz e além, desviando de portais interdimensionais. E como sabemos, enquanto Saitama tanca de boa os ataques no peito que varreriam a superfície de um planeta e o destruiriam, Freeza, mesmo podendo destruir um, precisa desviar. Logo, a resistência de Freeza contra os socos de Saitama, que é capaz de literalmente aniquilar tais ataques, seria inútil. Ele seria detido quando Saitama se cansasse de brincar. Desta vez, o planeta não seria destruído, visto que as ondas de Ki, poderes lançados por Freeza, seriam batidos no peito por Saitama, não danificando a estrutura do planeta e nem chegando ao seu núcleo. No entanto, perceba que por causa de Saitama, Freeza não pensaria em sequer matar o Kuririn, pois estaria ocupado demais sofrendo nas mãos de Saitama, e mesmo que matasse, no estado atual de Goku quase sendo finalizado por Ginyu, ele não teria condições de despertar a sua transformação de Super Saiyajin. Com o objetivo concluído após reviver os guerreiros Z, eles voltam para a Terra. Goku treina arduamente para chegar ao nível de Saitama e sobe um pouco em escala de poder, mas desta vez ficando ainda mais longe de seu poder original. Mas antes de prosseguirmos para a saga dos androides, o aviso de que Goku morreria por uma doença do coração nunca chegaria até o Saiyajin, pois ela nunca foi trazida por Trunks, o filho de Vegeta, que não é um aliado dos guerreiros Z e está morto. Logo, Trunks jamais existiria. Mas e quanto a Freeza e seu pai que invadiriam a Terra? Bem, por ser eliminado por Saitama sem que o planeta de Namekusei explodisse, os Namekuseidin cuidariam para que os restos do Freeza, pelos quais poderiam sobreviver no espaço e até mesmo em pedaços, jamais pudesse ser recuperado. Mas o pai de Freeza ainda apareceria na Terra para buscar vingança, ou melhor, para levar uma
uma surra do Saitama. Mais à frente, Goku morre da doença do coração e chegam os androides, pelos quais só podem ser impedidos atualmente por Saitama. Dr. Gero e o Android 19 não chegaram a nem mostrar perigo real para Saitama, mas alertam os guerreiros Z de que precisam ficar ainda mais fortes. Sengoku, as esperanças são depositadas em seu filho Gohan, visto que Saitama pode ser levado de volta ao seu universo a qualquer momento por seus amigos. Justamente por isso, Piccolo e Gohan embarcam em um treinamento dentro da Sala do Tempo, enquanto os próximos androides não aparecem. Com este treinamento na Sala do Tempo, Gohan e Piccolo estão em um outro nível, podendo se rivalizar com os androides 17 e 18, mas devemos nos lembrar do maior perigo que os espreitam. Esse seria Cell, pronto para absorver os androides e ficar ainda mais poderoso. Enquanto Piccolo se recusava a aceitar a ajuda de Saitama, o herói se sente desolado e vai fazer suas compras na promoção do mercadinho, até que nas TVs, no rádio, nas grandes telas por toda a cidade, aparece Cell fazendo o anúncio para o seu torneio. Por acreditar ter mais vantagens sobre os androides 17 e 18 lutando separados, Piccolo e Gohan travam uma batalha pela qual não podem vencer, ainda mais lutando no 1 contra 1, com uma escala de poder muito menor do que na linha original, dando a oportunidade para Cell pegar os androides desprevenidos e separados, os absorvendo um após o outro. Sem no mínimo o Super Saiyajin, Gohan não tem nenhuma chance contra os androides, onde os mesmos já desceram a paulada no Vegeta Super Saiyajin e no seu próprio eu do futuro ao lado de Trunks. Quando tudo parecia estar perdido no torneio de Cell, não havendo guerreiros fortes o suficiente para lutar contra ele, Saitama aparece, sendo zombado e ridicularizado por Cell. A batalha começa e é de se espantar, visto o tamanho e poder do careca da capa branca, pelo qual era tanto subestimado. Segundo o anime, a batalha de Cell contra Gohan foi capaz de abalar o universo inteiro, enquanto na luta de Saitama contra o Garou Cósmico, os socos de Saitama eram capazes de afastar estrelas. Cell, percebendo que não poderia ganhar de Saitama, ele prepara um Kamehameha vindo dos céus, capaz de destruir a Terra. Saitama, por outro lado, como sabemos, decide dar o seu famoso soco sério que corta o Kamehameha de Cell ao meio e, por fim, o perfura no peito com um soco. Esse soco, no entanto, apesar de surtir efeito, não demonstra algo efetivo para derrotar Cell, devido à sua regeneração praticamente infinita. A solução é estilhaçar o seu corpo, fazendo explodir até que não sobre mais nada. Justamente por isso, Saitama desfere um soco super mega sério, que explode o corpo de Cell até a sua última célula. Após reviver aqueles que foram mortos pelos androides e Cell, a paz parece ter chegado finalmente. No entanto, Majin Buu ainda está por vir. Sem Goku e Vegeta, as coisas podem ficar complicadas para Saitama e os guerreiros Z. Veja, Babidi, sensível à energia de Saitama e dos guerreiros Z, tenta controlar a energia do universo para despertar Majin Buu. Quando consegue, Majin Buu sai pelas cidades e vilarejos causando destruição em massa. Os guerreiros Z tentam enfrentá-lo, mas não tem sucesso. Quando Saitama finalmente aparece, seus socos parecem se afundar no corpo de Majin Buu. Ele percebe que precisa de algo mais potente para o derrotar. Então, com um super soco, ele arremessa o poderoso Majin Buu a quilômetros de distância, o que o faz pensar que terminou o serviço. Mas estava enganado. Buu não quer sofrer a mesma humilhação e quer ser livre do comando de Babidi, matando o feiticeiro e seu subordinado da Borá. Nesse ataque de fúria, ele libera o Buu maligno, uma figura assustadora, escura e magra, que o absorve, se tornando o Majin Buu, pelo qual todos começam a temer quando descobrem sobre ele. Gohan e Piccolo, juntamente dos guerreiros Z, tentam o impedir, mas são absorvidos pelo mesmo, ficando ainda mais forte e buscando a sua vingança contra Saitama. Desta vez, a batalha entre Saitama e Majin Buu é estrondosa. A velocidade e força surreal de Buu coloca Saitama em um estado de êxtase, podendo finalmente se soltar depois de um bom tempo, lutando a sério. Mas a luta não dura muito, pois ao desferir o seu primeiro soco totalmente animado com força total, o Buu se explode em sua mão, causando nele uma enorme frustração.
novamente com as esferas do dragão, ressuscitando aqueles que Buu matou, após Saitama finalmente voltar para o seu universo, sendo trazido de volta pela tecnologia desenvolvida pela Associação dos Heróis com a ajuda de Blast, o herói número 1. Finalmente Saitama pode voltar ao seu videogame. E essa história chega ao fim. Quem poderia imaginar que com pequenos detalhes, grandes coisas aconteceriam na história de Dragon Ball, não é mesmo? Comenta aqui embaixo o que poderia ter sido diferente. Eu te espero neste vídeo aqui, garanto que não vai se arrepender. Até lá, otaku!